Jesus disse que nós precisamos amontoar tesouros no céu, onde e a traça não consomem. E os ladrões não arrombam as casas para roubarem. É lá no céu que se faz isso. E ele diz assim, prestem atenção vocês que são ricos. Quando ele fala vocês que são ricos, ele não está falando como a igreja medieval imaginava, de que ser pobre é ser cristão. Não, ele está falando, vocês que são ricos, vamos traduzir para vocês que adoram as riquezas, vocês que só pensam na ganância, vocês que só pensam em ganhar. Hoje eu saio de serviço, eu saio todo domingo 4 horas para vir para cá. Independente do cliente que entra. Ainda bem que tem mais 2 corretores lá. Eu botei o pé para fora da imobiliária, entrou um casal de clientes querendo comprar uma casa de 2,5 milhões. Corretor de imóveis é uma profissão bem assim puxada para a ganância. Entendeu? De você, sabe, aí você sai dali e começa a pensar, eu devia ter ficado, quem sabe eu pegava esse cliente. Então quando ele fala aqui, vocês que são ricos, ele quer dizer, vocês que têm ganância pelo que possuem. Chorem e gemam de angústia por causa das desgraças que os esperam. Isso lá em Tiago 5, não foi o que Jesus falou, foi Tiago. Suas riquezas apodreceu e suas roupas finas são trapos comidos por traças. Seu ouro e sua prata são corroídos, a mesma riqueza com a qual vocês contavam devorará sua carne como fogo. Esse tesouro corroído que vocês acumulam testemunhará contra vocês nos últimos dias. Quando nós temos, nós lemos inclusive ali Jesus falando sobre qualquer tipo de ganância. Se nós percebermos o texto, ele diz assim, em seguida disse, cuidado, verso 15 de Lucas 12, guardem-se de todo tipo de ganância. O trabalho em excesso, as coisas em excesso, as coisas que você quer adquirir em excesso, a sua vida familiar em excesso, tudo que é excesso, até a igreja em excesso. Até a igreja em excesso. Cuidem, todo tipo de ganância. Não, mas o que é ganância na igreja? É a ganância dos cargos, é a ganância de estar, é a ganância de aparecer, é a ganância, sabe, de você estar sempre no alto, você estar sempre em evidência. Cuidem para todo tipo de ganância. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, já diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, verso 10. Os céus desaparecerão com terrível estrondo e até os elementos serão consumidos pelo fogo. Ou seja, tudo que você tem vai desaparecer e você não vai usar. Então, tudo que você tem, qualquer um dos seus bens materiais, eles podem desaparecer a qualquer momento. Outra coisa importante, nada do que você tem pode comprar as coisas que você quer no céu. Vou tentar dar um exemplo do que não tem valor. Sabe quanto é que está R$1 hoje na Argentina? 150 pesos. Se alguém chegar com uma bolsa cheia de pesos e quiser pagar a temporada, a casa de temporada, ali na imobiliária, para nós aquele dinheiro não tem valor. Ele pode ter bilhões de pesos. Para nós aqui, é uma coisa sem valor. Isso porque na temporada passada estava metade, 65 pesos, 70 pesos, hoje está 150 pesos. O valor do real. Então nós não temos como comprar, porque Jesus disse que qual é a vantagem que você tem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a vantagem que você tem de estar preso a essas coisas terrenas e perder a sua alma? Ou aqueles, diz também, Paulo diz a Timóteo, que aqueles que desejam enriquecer caem em tentações, caem em armadilhas. Uma pessoa muito próxima a mim, é uma pessoa que eu vejo como muitas outras, que elas têm são amicíssimos do Evangelho, tem um coach na vida delas, pagou caro para ter essa aula de coach, já é uma pessoa de sucesso, mas no afã de ter mais sucesso, colocando Deus no seu, em bônus e não em ônus,
né? Colocando Deus à frente, porque Deus vai fazer tudo, mas em relação ao reino de Deus, não sabe de nada. Só quer ganhar e não quer, ou seja, não há uma participação, não do que ela ganha, mas da sua vida. Porque não é o que ela ganha que faz o reino dos céus, mas é a vida de justiça, de paz e alegria. Então essas riquezas não podem comprar as coisas que você quer e mais precisa. E às vezes essa riqueza terrena, ela te cobra um preço muito alto para aquilo que você quer. Nós temos a experiência de Jesus quando, em Marcos, eu acho muito bonita essa parte de Marcos, quando Jesus olha para aquele jovem rico e diz assim, e Jesus o amou. Jesus gostou daquela pessoa. Jesus gostou daquele menino. Ele disse, vai, vende tudo que tem, se te faltar só essa coisinha, desapega. E o que ele fez? Isso alto para não ter a vida eterna. E tudo isso eles fazem em busca da felicidade e da paz. E chegam no auge e vê que não está lá. Nem a felicidade, nem a paz que seu coração deseja. Exatamente. Porque não satisfaz aqui, mas a alma não satisfaz. Então, como é que eu faço? Ou seja, como é que são os tesouros do céu? Como é que são os tesouros que a gente acumula? Bem, em primeiro lugar, são coisas que não podem ser destruídas. São coisas que você... É uma garantia que se dá. E vamos usar textos bíblicos à vontade nisso. Como Jesus mesmo disse no texto que lemos, que já passamos há pouco, ajuntem seus tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. E diz ali Paulo em Coríntios que nosso corpo terreno, esta tenda que vivemos, quando ela se desfizer, nós teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus. Tá? Que não se corrompe também. E não são como mãos humanas. E não se corrompe, né? E não são como mãos humanas. Tá? E lá Pedro diz também que todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. E uma herança imperecível, pura, sem mancha, sem mácula, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Então, a vida, o depósito que você faz no céu de tesouros é a sua vivência como cristão. É como você vive, é como você deposita. Ao contrário dos investimentos terrenos, essa é a parte mais difícil de você ver as pessoas investirem no céu. Porque os investimentos celestiais, eles são eternos. Tudo que você investe agora, já falamos, vai acabar. E o que você faz no céu é eterno. Mas as pessoas só se preocupam em investir no céu quando estão beirando. Aí a gente quer colocar no nosso coração, a gente quer entender, a gente quer buscar, de que aquela pessoa foi para o céu, mas ela passou a vida inteira negando a Cristo e chegou bem na hora que ela vai para o céu. Ou seja, que ela vai se encontrar com o Criador, ou então que ela vai, já está a passagem comprada nessa hora. A gente bota no nosso coração, quem sabe Deus, né? Quem sabe se converteu, quem sabe confessou. Mas as pessoas fazem isso. Elas deixam justamente para quando chegar no ponto final, é a hora que elas querem fazer pelo menos um depósito. E sabe o que acontece? Acontece como aquele que trouxe apenas um talento. Pois é o que eu tenho. Jesus respondeu, lhes garanto que todos que deixarem casas, irmãos, pai, mãe, filhos, ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão muito mais em troca. 100 vezes mais no futuro e terão a vida eterna. Ou seja, quando você... Jesus não disse para você vender seus terrenos, Jesus não disse para vender as suas coisas, Jesus não disse nada disso. Jesus disse para você o seguinte, não é mais importante do que eu. Se desprender
Entendeu? Não é mais importante. Eu sou mais importante. O reino é mais importante. Isso não é mais importante. É isso que Jesus quer passar. Não é para você se desfazer, não é para você ficar pobre, não é para você ter uma vida lá na caverna, lá do morro, não sei das quantas. Não é para nada disso. É justamente para você entender de que o que você tem pertence a Ele. Ele te deu força, te deu honra para pegar tudo isso e você não pode estar preso. E a Bíblia é bem clara quando diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. Sim. Né? Se as vossas riquezas aumentam, podemos, mas não ponhais nela o coração. Priorize Deus, né? Sempre a prioridade é Deus. Começa sempre por Ele. E eu vou falar aqui uma questão de preço, mas não tem a ver com salvação. Os tesouros terrenos, da mesma forma, os tesouros celestes têm um preço a ser conquistado. Mas não preço de salvação, tá? Não tem nada a ver com preço de salvação. É como aquela pessoa que encontra um tesouro dentro de um terreno. Vamos supor que você encontra petróleo dentro do teu terreno. Aí o que você faz? Você faz de tudo para comprar aquilo, porque aquilo ali é muito valioso. Aí você vai lá, dá um jeito, você investe toda a sua vida, tudo aquilo que você produziu naquele terreno, porque você sabe que ele tem um tesouro inestimável e que você precisa dele. É assim que Deus quer que você valorize o reino. Como um tesouro inestimável. Que você faça que a sua vida toda seja virada nesse tesouro, seja investida nesse tesouro, para que você possa entender, até porque a vontade de Deus, esses dias eu vi no WhatsApp, alguém falando assim: meus irmãos, olhem por mim, porque às vezes eu não consigo entender a vontade de Deus. A Bíblia não manda você entender a vontade de Deus. Então, às vezes dá para entender. Às vezes Deus fala claramente com você, como de repente falou para o pastor: vá para o Chile, lá você tem uma mensagem minha para passar. Né? Você entende a vontade de Deus? Às vezes a vontade de Deus é clara para você, mas a vontade de Deus não é para ser entendida, ela é para ser experimentada. E obedecida, né? Experimentada, você tem que experimentar. O que diz Paulo? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita. Quando você experimenta, se deixa levar, você é como Abraão. Abraão experimentou a vontade de Deus. Ele não entendeu por que eu tenho que sair da minha casa. Não. Porque se você começar a questionar, você não entende. Você pira. Porque Deus está olhando lá da frente, você está olhando aqui para o teu umbigo. Mas é boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Por isso você tem que experimentar. Deixar se levar pela vontade de Deus. Mas o que diz a palavra de Deus? Jesus disse assim para a multidão: se alguém quiser ser meu seguidor, o que faz? Negue-se a si mesmo. Né? Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à vida, você vai perder. E esse negar a si mesmo é muito doido. Mas se abrir mão de sua vida por causa dele, não é abrir mão da vida por qualquer coisa. Se abrir mão por causa dele, você vai salvar. Gente, se desprender das coisas é uma coisa muito difícil. Talvez eu estou falando para todas as pessoas aqui desprendidas, tá? Talvez eu esteja falando para vocês que estão desprendidos. Mas eu, com certeza, eu creio que vocês conhecem muita gente, presa nas coisas materiais. E muito crente assim também. E como é que ajunta tesouros nos céus? Você precisa abrir uma conta. Né? Vocês abriram sua conta no céu? Aceitou Jesus. Né? A Bíblia fala que vocês foram, no batismo, vocês foram sepultados com Cristo. E com Ele, ressuscitados para uma nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Essa é a abertura da tua conta. E agora você pode começar a depositar. E como é que você faz fazer esses depósitos? Tendo a vida do reino. Vida de justiça, de paz, de alegria. E nós temos algumas, a Bíblia é repleta de modos de você servir o reino, da pessoa olhar para você e dizer: ali vai um servo de Deus. Jesus disse: vai sobre minhas testemunhas. Então você pode, por exemplo, lá em Mateus 6, de 1 a 18, você pode, por ser cidadão do céu, não para ser cidadão do céu, auxílio aos necessitados. A quantidade
santidade da sua oração, porque quanto mais você fala com Deus, mais intimidade você tem. Quanto mais você fala com Deus, mais do reino você se aproxima. Né? E Jesus, inclusive, ensinou sobre isso na oração dele, né? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós Teu teu reino. Entendeu? Órfãos, viu nossas necessidades. Isso. Os outros vai visitar. Né? Aí vai. Quando você jejua, quando você jejua, a gente não jejua para ter alguma coisa. Para ter alguma coisa a gente pede oração. A gente jejua para estar mais forte no Espírito. Jesus jejuou 40 dias no deserto para quê? Para estar forte no Espírito, para enfrentar o diabo. Você não faz jejum porque você precisa de algo. Você faz jejum porque você quer estar mais forte espiritualmente. Você precisa mortificar a carne. É para isso que você faz jejum. Para mortificação. Para dizer para a carne, não para você e tudo para o Espírito. Como dizendo, eu tenho domínio sobre ti. Exatamente. Espiritualmente. Exatamente. Então, quando você... Por isso que Jesus fala que tem demônio que só podem ser expulsos com muito Jejum e oração. Por quê? Porque isso é preparação. Jejum é preparação. É um momento em que você se prepara mais com Deus, você se aproxima mais. E é aquele, se for ler então Isaías 58, ele dá uma explicação sobre o jejum espetacular. Né? E se você quiser ganhar lucros, então você precisa ter uma coisa que é chamada produção. Tá? Porque quando você entra no reino dos céus, você é o cidadão do reino. Se você é um cidadão do reino, você tem que andar como cidadão do reino. Paz, justiça e alegria no Espírito. E o Espírito produz frutos. Né? Então você começa a produzir, e quando você produz frutos, esta alegria no Espírito você quer passar para outras pessoas. Então você começa a multiplicar. E nós nos tornamos conhecidos pelos frutos. Pelos frutos os conhecereis. Exatamente. E para que o vosso fruto permaneça. Tá? Então, a intenção de Jesus, quando você entra para o reino dos céus, é que você entre no processo de produção, de fazer discípulos, de produzir pessoas, de produzir almas. E você não... Guarda, eu não sei falar, eu não sei... Tem uma vida do reino. Não, às vezes você não precisa dizer nada. Quando você tem uma vida do reino, as pessoas olham para você e falam, eu queria ser como você. Já falaram isso. Já falaram isso? Nossa, você tem assim uma... Que vida que você tem, que espelho que você é para mim. Já não falaram isso para você? Exemplo. Que exemplo. Ou seja, isso é vida no espelho. Às vezes você não disse um mas a pessoa olha para você e diz aqui, que bonito ser assim. E a pessoa, ela às vezes pode até ir até Jesus por conta disso. Por quê? Você, às vezes, você tem que falar, óbvio, você tem que pregar, mas você tem que viver mais do que falar. Porque quando você vive, você tem alegria no Espírito, e o Espírito Santo te dá poder para falar. Te dá, tira de você toda aquela timidez, você consegue dizer o que precisa. E aí você começa a produzir. E o mais interessante é que você não precisa se preocupar com a produção. Desde que produza. Você não precisa saber se você vai produzir apenas uma, ou duas, ou três, ou 30, ou 60, ou 100. Não importa. Você precisa apenas se preocupar em Produzir. Você tem que entender de que ser cidadão do reino é ter interesse pelo reino. Você sabe como é que isso funciona? Você sabe o que é o interesse pelo... Você sabe o que nós chamamos de interesse pelo reino? Piedade. Piedade não é ter pena de ninguém, não, tá? Piedade é ter alegria, é ter apreço, é ter interesse pelas coisas santas. Isso é piedade. A pessoa que é ímpio, ela não tem esse interesse. Não. O que é pio tem esse interesse. Uhum. Então, as pessoas que têm esse interesse, sabe, a vontade de colocar o reino de Deus num patamar, como Jesus disse, como ele mal terminou de falar sobre a semente, ele já falou, ele mal terminou de falar sobre a semente, ele já falou sobre que ninguém guarda uma candeia debaixo da mesa. E ele fala do reino dos céus que ele é igual, por exemplo, a um tesouro. Ele fala também que o reino dos céus é igual a um grão de mostarda. Ele compara o reino dos céus a várias coisas como forma de mostrar a importância do reino dos céus que tem que ter para a nossa vida.
Então, quando ele fala da candeia, é algo que tem que ser visível, é algo que você tem que colocar em destaque, é algo que precisa ser superior na sua vida. Tem que aparecer. Tem que aparecer. E é algo que você não tem que fazer mais nada a não ser viver o reino. Porque o reino por si só ele já produz. Por si só ele já se faz acontecer. Ele fala que o reino dos céus também é parecido com aquele homem que plantou na terra a sua semente, e ele foi por milho, ele foi para casa, porque a própria terra já produz o caule, já produz as folhas, já produz a semente, já produz a planta, já produz tudo, e ele só precisa colher. Porque o reino dos céus por si só já trabalha. Você só precisa testemunhar, você só precisa viver como cidadão. Isso é depositar no reino dos céus. É um depósito, mas as pessoas não querem, porque as defesas pessoais são maiores, os interesses são mais... o interesse pelo reino é mais abortivo, então as pessoas querem mais se interessar pela sua conveniência pessoal em viver bem. Não existe hoje nas igrejas uma tentativa, isso aí não quero criar polêmica não, tá? Mas se a gente analisar frio, em modo frio, existe uma tentativa das igrejas a protelar a volta de Cristo. Sim, porque não tem aqui exatamente Já percebi isso. Não, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existe uma tentativa das igrejas de protelar, porque eu quero ter uma vida cristã tranquila. Isso, mais um pouquinho, deixa eu desfrutar mais um pouquinho. E você só vive o reino de Deus se você sofre por Cristo. Sim, claro. Aí eu não entendo. Aí é uma coisa que está de... É confronto. É um confronto de informação de que eu quero muito viver para Cristo, mas eu não quero sofrer por Ele. E a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Jesus não disse que é aflição por causa do teu cartão de crédito, das encrencas que a gente se mete. Jesus disse que tereis aflições por causa do meu nome. Bem-aventurados sois se vos falarem mal, se brigarem com vocês, se levarem vocês às cadeias, se for o meu nome, vocês serão benditos, serão bem-aventurados. Por causa do Evangelho, como Paulo, que sofreu tanto, João da Ilha de Patos, por causa do Evangelho. Entende? Então, nós temos hoje um propósito das igrejas, seja elas de forma política, seja elas de forma partidária, ou seja elas de forma de comunidade, de pequenos grupos, mas uma intenção forte de protelar a vida de Cristo. O que não vai funcionar, né? O que não vai funcionar. Mas para que possamos fazer esse investimento, tá? Deixa eu ver aqui, estamos terminando bem até. Para que a gente possa fazer esse investimento no reino dos céus, a gente precisa viver como cidadão do reino. A gente não pode mais ter medo de agir como cidadão. A gente tem que botar a cara para fora, a gente tem que sair das quatro paredes e nós temos que falar de Jesus. São duas coisas que eu gosto muito de falar em mensagens. É sobre salvação e sobre o reino de Deus. Eu gosto muito desse tema. E eu acho que nós temos que mostrar a nossa identidade, né? Temos que ter uma identidade. Tem muita gente sem identidade hoje. Estamos perdendo. Aí Paulo diz lá em Efésios o seguinte: porque vocês antigamente estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Então, se vocês têm a luz do Senhor, aí ele termina: vivam, portanto, como filhos da luz. Praticando a palavra. Vivam, portanto, como quem é de que está na luz. Amém? Glória a Deus. Quem está na luz se manifesta, né? Quem está na luz aparece. Eu digo assim, a igreja foi chamada para andar na contramão do mundo. Sempre. Agora você imagina um carro andando na contramão. O que acontece? Ele bate em tudo. Exatamente. A igreja Esparra. porque É mais difícil caminhar. É mais difícil. É isso que ninguém quer. Né? Então, esses investimentos, quando eu falo desta forma, é para se investir na multiplicação, para investir no reino, para investir na forma de transformação de mais e mais discípulos. Jesus deu uma ordem bem explícita e muito simples. Apesar de explícita, ela é muito simples. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as... Fazendo o quê? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. Isto é o discipulado, é você ensinar a guardar. Mas para ensinar a guardar, você precisa se preparar. Tem que se preparar. Portanto, tomar toda a armadura
de Deus. Está revestido. Né? Tem que estar revestido. Então, se vocês vivem na luz do Senhor, portanto, vivam como filhos da luz.